Semana 13, dia 1. Suprimento matinal. É 1h32 da tarde menos 33. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, que Deus cumpriu plenamente a nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ressurreição foi um nascimento para o homem Jesus. Ele foi gerado por Deus em sua ressurreição como o primogênito de Deus entre muitos irmãos, Rm 8h29 da manhã. Ele era o unigênito de Deus desde a eternidade, João 1h18 da manhã, 3h16 da manhã. Após a encarnação, foi gerado por Deus, por meio da ressurreição, em sua humanidade como o primogênito de Deus. É 1h33 da tarde, nota 1. Leitura de hoje. Para nossa experiência e desfrute, a posição do Senhor tem duas naturezas, a humana e a divina. Essas duas naturezas da pessoa de Cristo são indicadas pelos dois títulos de Cristo em Romanos 1:1-4. A descendência de Davi e filho de Deus. Esses versículos dizem: Paulo, escravo de Cristo Jesus, apóstolo chamado, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele prometeu anteriormente por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, a respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne, que foi designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo a sua natureza humana, Cristo é o descendente de Davi, o descendente de uma pessoa na história, Mt 1:1, 10h42 da noite. Segundo a sua natureza divina, ele é o Filho de Deus, a expressão de Deus. No Novo Testamento, o título Filho de Deus significa a expressão de Deus, Jó 5h19 da manhã, 14:7-9, HB 1:3. Como Filho de Deus, Cristo expressa Deus Pai. Jó 1h18 da manhã. Ninguém jamais viu a Deus, contudo, o Filho como palavra de Deus e o falar de Deus o deu a conhecer, Jó 1:1, AP 7h13 da noite, HB 1:2. O Pai é o Deus invisível, o Deus oculto. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, é Deus manifestado. Como descendente de Davi e Filho de Deus, Cristo é o Deus completo e o homem perfeito, o homem-Deus. Essa pessoa misteriosa que tem uma posição maravilhosa com duas naturezas. O Senhor Jesus Cristo, como descendente de Davi e Filho de Deus, é o conteúdo do Evangelho de Deus, que é revelado no livro de Romanos. Parêntese que abre parêntese que fecha. O livro na íntegra, do capítulo 1, que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, o homem-Deus e a justiça de Deus, ao capítulo 16, que diz respeito às igrejas locais como expressão do corpo de Cristo, é o Evangelho, as boas novas e as coisas boas, 10h15 da manhã, de Deus aos homens de maneira completa. Parêntese que abre parêntese que fecha. No capítulo 1 de Romanos, vemos Cristo como a pessoa maravilhosa com duas naturezas, a humana e a divina, e no último capítulo vemos as igrejas locais. Isso indica que o começo do Evangelho é Cristo e a consumação do Evangelho são as igrejas locais. Essas igrejas locais são o resultado do dispensar da pessoa de Cristo com as suas naturezas divina e humana. Essa pessoa é dispensada aos escolhidos e redimidos de Deus para torná-los membros do corpo de Cristo como Igreja de Deus, que é expressada por toda a terra como igrejas locais. O Evangelho de Deus é, assim, a economia neotestamentária de Deus, e o centro do Evangelho de Deus é Jesus Cristo, o homem-Deus. O Evangelho de Deus, conforme é revelado em Romanos, não diz respeito à religião, doutrina, ou formas, nem diz meramente respeito à redenção, perdão ou justificação. Parêntese que abre parêntese que fecha. O Evangelho de Deus diz respeito ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Isso indica que o Evangelho diz respeito à filiação. O prazer, desejo e deleite de Deus estão todos relacionados com o seu Filho, MT 3:17 da manhã, 17 para 5, GL 1:15 da manhã menos 16. Parêntese que abre parêntese que fecha. A intenção de Deus é produzir muitos filhos conformados ao padrão, o modelo, de Cristo como Filho primogênito de Deus. Mediante Cristo, em Cristo e com Cristo muitos filhos são produzidos. Romanos 1:3-4 mostra Cristo, o Filho de Deus, como protótipo, e 8:29 da manhã menos 30 desvenda os muitos filhos como a produção em massa. Assim, o Evangelho de Deus diz respeito a produzir muitos filhos conformados à imagem de Cristo. The Conclusion of the New Testament, pp. 3013-3015. Leitura adicional. The Conclusion of the New Testament, Mens. 295.